Por fim, senhor presidente, nada obstante a Procuradoria-Geral da República pugne pela aplicação ao caso da norma extraída do parágrafo 4º do artigo 64 do Código de Processo Civil, como sabemos, esta norma prevê que, salvo decisão judicial em contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juiz competente. Portanto, nada obstante a PGR pugne pela aplicação ao caso dessa norma, entendo que o direito processual penal vem dotado de regra própria, que estabelece a sanção de nulidade aos atos decisórios praticados por juiz incompetente, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Penal, que está em plena vigência no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, não seria aplicável ao caso o precedente firmado por ocasião do julgamento do agravo em sede de recurso extraordinário 850-933 da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, no qual se cuidou de insurgência interposta no contexto de ação de improbidade administrativa, cujo procedimento também é regulado por lei especial, no caso, Lei 8429 de 92. Portanto, senhor presidente, a observância da jurisprudência, caso se queira realmente estável e íntegra e coerente, obsta o provimento da pretensão recursal da PGR. E, portanto, nesta dimensão, há uma suscitação no mesmo agravo da PGR quanto à extensão da declaração de incompetência do juízo da 13ª Vara de Curitiba às demais ações penais deflagradas em favor do paciente, decisão que tomei naquela deliberação ora agravada. Sustenta a Procuradoria a impossibilidade de extensão da ordem concedida às demais ações penais deflagradas em desfavor do paciente perante o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. Ação penal no caso denominado Sítio Atibaia, ação penal no caso denominado Instituto Lula e ação penal no caso denominado Doações ao Instituto Lula. Nada obstante os argumentos ministeriais, em todos os casos as denúncias foram estruturadas da mesma forma daquela forma, portanto, do mesmo modo daquela que foi ofertada nos autos da primeira ação penal, da ação penal subjacente ao habeas corpus, que está aqui em sede de agravo, ou seja, ação penal 50.465.12.94. Ou seja, atribuindo ao paciente o papel de figura central do grupo imputado como criminoso, com ampla atuação nos diversos órgãos pelos quais se espalharam a prática de ilicitudes, sendo a Petrobras S.A. apenas um deles. E, com efeito, à luz da narrativa exposta pelo Ministério Público nos autos da ação penal 50.63.130.17, na mesma espacialidade, o paciente teria recebido do Grupo Odebrecht vantagens indevidas consistentes, abro aspas e cito literalmente o que consta da denúncia, em um imóvel para instalação do Instituto Lula, à época avaliado em R$12.422.000, bem como, diz o Ministério Público, nesta denúncia oferecida, no apartamento número tal do residencial aqui mencionado, bloco tal, localizado na avenida aqui mencionada, em São Bernardo do Campo, avaliado em R$504.000. A leitura dessa denúncia oferecida naqueles autos também revela que se imputa ao paciente atuação circunscrita à nomeação e manutenção de agentes públicos aderentes aos suscitados propósitos ilícitos do grupo organizado e que não se dava apenas no âmbito da Petrobras, mas em outros órgãos da administração pública federal. É o que menciona especificamente a denúncia, que faz a referência
nos termos da denúncia oferecida pelo Ministério Público, há um cenário de macrocorrupção para além da Petrobras, a distribuição dos altos cargos na administração pública federal, incluindo as diretorias da Petrobras. É o que consta expressamente do documento que está acostado à reclamação 33543, documento 5, e que aqui cito mais alongadamente e me excuso da leitura. Remarque-se, então, senhor presidente, aqui também o Ministério Público Federal atribui ao paciente a responsabilidade pela formação do que denomina a Caixa Geral de Propinas, abastecido com recursos oriundos de contratações celebradas no âmbito não só da Petrobras, como de outros diversos públicos. E é nessa direção que ao paciente o Ministério Público imputa a conduta de lotear a administração pública federal direta e indireta com propósito criminoso, incluindo, são palavras do Ministério Público, dezenas de ministérios e secretarias, além de mais de 100 autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. É nessa linha que menciono, portanto, esses elementos no voto e verifico que não há apontamento de qualquer ato praticado pelo paciente no contexto específico de contratações pelo Grupo Odebrecht com a Petrobras, o que, para manter jurisprudência estável, coerente e íntegra, aplicada já a numerosos outros casos, afasta por igual a competência da 13ª Vara Federal. Igual situação constata-se na denúncia oferecida nos autos da ação penal 50.213.6532, nas mesmas formatações narrativas que aqui menciono, sendo ao paciente, neste caso, imputado ter recebido um conjunto de vantagens indevidas consubstanciadas em reformas patrocinadas em sítio localizado no município de Atibaia, que teriam totalizado R$1.020.500. Na mesma direção, os trechos colacionados da denúncia oferecida na ação penal 50.631.30.17, caso do Instituto Lula, que, aliás, são reproduzidos na denúncia que deu origem à ação penal no caso do sítio Atibaia, a revelar que o modus operandi que o Ministério Público atribui ao paciente é, a rigor, o mesmo em todos os fatos denunciados. Tal se dá também na denúncia formulada nos autos da ação penal 50.443.0583, em que se atribui a prática de crimes de lavagem de capitais consistente em 4 supostas doações simuladas realizadas pelo Grupo Odebrecht em favor do Instituto Lula, cada uma no valor de R$1 milhão, realizada nos dias 16 de dezembro de 2013, 31 de janeiro de 2014, 5 de março de 2014 e 31 de março de 2014, totalizando a quantia de R$4 milhões. Por isso, senhor presidente, eminentes pares, casos análogos, decisões análogas, constatada a identidade de situações jurídicas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, entendo tornar-se imperiosa a extensão dos fundamentos declinados nesse voto às demais ações penais que mencionei e que tramitam em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba e, portanto, senhor presidente, eminentes pares, é como voto negando provimento ao agravo regimental que foi manejado pela Procuradoria-Geral da República. Muito obrigado, senhor presidente.